a questão do self-brainstorming, que é uma técnica utilizada no programa Verbetografia para a expansão das ideias, tá certo? Como já foi falado aqui, vocês tiveram uma aula sobre a questão do tema do verbete de vocês. Tem alguma coisa muito importante que é a expansão das ideias e o aprofundamento também do assunto que vocês vão estar tratando. Então, o que a gente está chamando, né, de self-brainstorming? Por que está se abordando esse assunto, né? Basicamente, em termos de técnicas ideativas de escrita, nós temos dois recursos básicos: os recursos extraconscienciais e os recursos intraconscienciais. Hoje, em relação ao self-brainstorming, nós vamos estar falando especificamente sobre os recursos intraconscienciais. Do que a gente está falando, né? Significa que você, independente de fazer alguma pesquisa externa, de ler algum livro ou de fazer uma busca específica sobre o que você vai escrever, a proposta é que você faça uma autorreflexão e faça uma tempestade de ideias em cima de todo o seu cabedal de conhecimento para que você possa, então, levar adiante o assunto em pesquisa, tá certo? Mais especificamente, nós podemos, então, abordar a questão de uma definição mais precisa, tá certo? Do que é o self-brainstorming. Então, nós podemos definir, vocês podem acompanhar, o self-brainstorming como sendo um ensaio mental somático de promover a convulsão de neo-ideias pertinentes a determinado tema, problema, hipótese ou tarefa intelectual, a fim de levantar vertentes, achados, alternativas ou neo-ideias para ampliar a cosmovisão e provocar reciclagens especulativas sobre a pesquisa do que você está tratando no seu verbete, tá certo? Muito bem. Em termos de utilidades desse self-brainstorming, nós podemos colocar, então, duas vertentes principais. Uma é a questão da expansão e aprofundamento do tema do verbete. Se você já dispõe de um título aprovado, na primeira aula ou logo no início do programa, essa questão foi abordada sobre a importância e a necessidade de você ter esse tema. Muito provavelmente você já tem o tema em estudo, você já está numa fase de ter um objeto de estudo para aprofundar. Isso é uma hipótese. Uma outra condição é você buscar com essa técnica ideias para temas de um neoverbete que você queira redigir, tá certo? Então, se você ainda não possui esse título aprovado. Bom, uma outra condição, então, importante, né, para a gente aprofundar essa questão dos recursos intraconscienciais, é que você pode utilizar, então, a questão do seu dicionário cerebral. Um dos pontos chaves do self-brainstorming, desse recurso intraconsciencial, é o quê? É você dispor de todo o conhecimento que você já tem acumulado ao longo das suas vidas, da sua série X, e, claro, ao longo dessa vida intrafísica. Então, você vai estar acionando ao máximo o seu dicionário cerebral analógico, tá certo? Isso também tem a ver com a questão da sua bagagem cultural. Por exemplo, você fazer o rastreamento de toda a sua cultura, do que você tem acumulado e que muitas vezes você nem tem noção daquilo que você conhece, que você já sabe. Muitas vezes nós temos interesses por algum tema, algum assunto, e muitas vezes é por uma absoluta exacerbação e necessidade de extravasamento de um conhecimento acumulado que nós temos, tá certo? Então, esse é o momento de você fazer esse rastreamento da sua, vamos dizer assim, bagagem cultural.
Essa técnica, ela é para isso, né? Ela permite que você aprofunde ao máximo e faça esse rastreamento o mais profundo e mais amplo possível. Bom, um outro tema também, claro, fundamental para o emprego dessa técnica, um outro item, é a questão do parapsiquismo. Então, a importância de você se despojar para a captação de neoideias e ter inspirações extrafísicas, né, próprias, né, específicas do parapsiquismo intelectual, que vem a ser então um parapsiquismo mental somático voltado para a produção gesconológica, para atares, né, visando a GESCON e visando a melhoria e o aprofundamento da tarefa do esclarecimento. Bom, em termos de facilitadores para essa expansão temática, nós dispomos, né, de alguns facilitadores. Eu vou estar mostrando aqui para vocês agora facilitadores para que vocês façam essa expansão em cima da temática do verbete que vocês estão pretendendo escrever. Então, por exemplo, uma condição é você buscar, pensar, né, sobre a questão da autoexperimentação, né, da autopesquisa. Por exemplo, você pensar nas suas vivências pessoais, nas autovivências mais relevantes que você já teve. Isso pode estar ajudando você a rastrear todo esse assunto, tudo que você quer falar. Quer dizer, vou escrever sobre, por exemplo, o assunto mesa. Então, você fazer aquele rastreamento temático dos momentos mais marcantes, das experiências mais elucidativas e mais fortes, mais impactantes que você já teve sobre aquele tema. Isso vai ajudar, então, você a pensar realmente a relevância, né? Aspectos importantes de um tema, de um assunto que você quer estudar. Claro que a gente está falando de um pilar da conscienciologia, que é a questão da autopesquisa, da autoexperimentação, da autovivência. Então, é lógico, é claro que quando a gente escolhe um tema de pesquisa e junto a isso, essa confluência, essa convergência para a escrita de um verbete, naturalmente, essa vivência nossa vai estar vindo à tona, vai se manifestar no nosso micro-universo para que se consiga realmente qualificar atares, né? Esse é o nosso objetivo. Então, assim, não menosprezem, por mais aparentemente pouco significativas que tenham sido as experiências de vocês, que vocês julguem insignificantes, não menosprezem na hora das reflexões e da escrita de alguma coisa, em especial de um verbete da enciclopédia. Então, isso é um item, é um aspecto que vocês podem considerar, né? É um dos facilitadores fundamentais para essa técnica do brainstorming. Uma outra questão que vocês podem trabalhar é a decomposição do assunto em pesquisa. Fazerem perguntas, né? Indagações sobre quais maneiras possíveis de que modo eu poderia decompor o assunto, o perfil da Consim, o objeto que eu estou pesquisando, quais seriam as partes menores que eu consigo decompor e que eu consigo compreender. Isso vai estar ajudando e facilitando também ao leitor, tá certo? Se você consegue compreender e decompor um objeto de estudo para escrever sobre ele da menor maneira possível para você, é claro que você vai estar detalhando, elucidando, entrando em minúcias relevantes para esclarecer sobre aquele assunto para o seu interlocutor, no caso, o leitor do verbete.
Uma outra hipótese também para você fazer essa expansão temática, né, é você pensar nas especialidades da Conscienciologia. E aqui tem alguma coisa interessante. Claro, você vai buscar as especialidades afinizadas, né, que tem mais aproximação com o tema que você está pesquisando, e praticamente você vai então estar começando a pensar na seção interdisciplinologia, por exemplo, da divisão detalhismo. O que é essa seção? É a seção que mostra o elenco de disciplinas que tem maior relação com o tema em estudo. Ora, é uma oportunidade então de você pensar nessas disciplinas e a partir daí ir puxando o fio da meada de neoabordagens sobre a temática em questão. Lembrem que quando se fala em especialidade, no caso aqui, tanto especialidades da Conscienciologia quanto especialidades da ciência convencional, da SOCIM em geral. Então, hoje a gente sabe, tem mais de 300 especialidades, né? Tem aquele quadro sinótico famoso das 70 especialidades da Conscienciologia, mas fazendo um levantamento na própria enciclopédia da Conscienciologia, pode-se constatar essas centenas já de especialidades disponíveis para serem pesquisadas e aprofundadas pelo neoverbetógrafo. Uma outra técnica interessante também é a questão de fazer interrelações temáticas. Então, por exemplo, interrelações usando as conexões ou a adição do "e", né? Que relações o meu tema tem com alguma outra coisa? Então, fazer esse jogo. A temática principal, o título, né, do verbete ou a especialidade, e buscar relações, interconexões com outros temas, fazendo, claro, a associação de ideias em geral. Outra técnica também pode ser utilizada é a técnica do parâmetro ideal. O que vem a ser isso? Você pensar, elucubrar sobre a hipótese desse tema e da relação dele com uma consciência mais evoluída. Como, por exemplo, um serenão, ou um ser desperto, ou um evoluciólogo lidaria com o tema que eu estou escrevendo? Como ele abordaria, ou como ele vivencia? Enfim, aí vai depender do assunto, né? E esse tipo de questionamento e de imaginação, né? De exercício imaginativo, vai depender do tema para você pensar em como seria essa abordagem. Pode ser um sentimento, um atributo, um trafor, um trafar, enfim. Aí pode variar ao infinito. Mas é importante fazer esse exercício da abordagem com uma consciência mais evoluída. E claro, isso tudo também vai ajudar a fazer um upgrade holopensênico da abordagem de pesquisa, tá certo? Você vai estar criando todo um holopensene propício, né, a ortopensenidade da escrita, fazendo essa evocação de consciências mais evoluídas. E, obviamente, também os amparadores de função da enciclopédia da Conscienciologia. Bom, uma outra técnica, então, finalizando aqui, é realizar, fazer, elaborar questões sobre o tema. Eu acho essa questão, essa hipótese de fazer uma listagem, enunciados, dúvidas sobre o tema em pesquisa, eu particularmente utilizo demais essa técnica. Eu acho muito interessante, muito importante e prazerosa no sentido de que você tem aquele, vamos dizer assim, aquela motivação, né, de se questionar, se interrogar e ao final da pesquisa, de certo modo, alguma coisa você deve ter respondido, né? Se não todas as questões, muitas delas você vai ter respondido com o avançar
e a continuidade da pesquisa. Então, recapitulando, essa parte A que nós abordamos refere-se então a facilitadores para a expansão temática. Lembrem que eu coloquei que uma hipótese dessa técnica do self-brainstorming é para as pessoas que já têm o neoverbetógrafo, que já têm um tema para escrever. Então, essas dicas, essas técnicas, são para você expandir o que você já tem definido como objeto de pesquisa. Agora, então, a seguir, a gente vem para os facilitadores para elaboração de título. Aqui, se por acaso você ainda não conseguiu definir, ainda tem algumas dúvidas ou ainda não ajustou exatamente, né? Fez o pente fino aí, fechou no mega foco do que você quer estudar, a gente tem também aqui algumas sugestões. Então, por exemplo, de novo a questão da autoexperimentação. Você pode fazer um rastreamento da sua vida, da sua autobiografia e pensar naquilo que você tem que pode ser útil para outras pessoas, tá certo? Em termos realmente de autovivência, né? De valorização, como eu falei ainda há pouco, de autovalorização da sua biografia pessoal, né? Muitas vezes a gente releva, menospreza, não valoriza vivências que só nós mesmos tivemos e podemos passar adiante com isso, fazendo assistência específica a um público específico. Então, isso assim é alguma coisa que pode ser bastante útil, bastante interessante. Uma outra questão também derivada dessa questão do item 1 da autoexperimentação é você fazer essa transposição, o exercício da transposição ou de disciplina, de uma disciplina que você estudou oficialmente, né, na academia, por exemplo, na SOCIM, na ciência convencional, e você buscar transpor esse conhecimento técnico ou teórico, enfim, que você, ou até prático também, mas enfim, um conhecimento da ciência convencional. Fazer essa transposição para o paradigma consciencial, tá certo? Isso pode acontecer também com a sua profissão. Se você tem alguma experiência numa área técnica específica, pense na hipótese de você sacar, de você extrair da sua profissão, da sua experiência, algum veio, algum nicho, algum recorte que possa ser abordado pelo paradigma consciencial e que vá acrescentar alguma coisa para as pessoas que estão estudando e pesquisando a conscienciologia. Aí a gente tem que lembrar também que qualquer abordagem de alguma coisa que já foi estudada ou que está sendo proposta na SOCIM pelo paradigma convencional, a responsabilidade nossa é sempre fazer um upgrade, tá certo? Então, assim, nessa hipótese de você buscar fazer essa transposição, lembre que você precisa ter um domínio ou buscar pesquisar aquele assunto para não cometer, como nós dizemos, batatadas técnicas, tá certo? Você tem que sair dali para frente. Você não vai procurar inserir ou querer inserir na enciclopédia da conscienciologia uma informação aquém do que está disponível na SOCIM em termos de verdade relativa de ponta para aquele assunto, tá certo? Um outro tema também, um outro tópico, né, uma outra técnica que pode ser importante para você chegar em algum tema é a pesquisa de trafores e trafares. Muitas vezes a pessoa tem um trafor que ela reconhece e que, obviamente, vai poder ajudar outras que não têm, que têm aquele traço faltante em relação àquele determinado assunto. Por que não, então, propor um recorte, uma abordagem específica, sem triunfalismo, sem muito oba-oba ou muita espuma, mas, enfim, buscando fazer atalhos com aquela constatação de um trafor assumido.
De modo inverso, a hipótese também de um autotrafar, tá certo? Pode também ser importante você ter detectado que possui um trafar ou que superou um trafar, e aí é importante também não querer escrever ou bancar de escrever um trafar que você ainda não superou e que isso pode atrapalhar a sua escrita. Então, um trafar que está já sedimentado, que você já passou por aquilo, ou já está no final, já está superando, porque a gente sabe que a escrita conscienciológica, ela por si só, ela exige, ela contempla a questão das reciclagens. Então você tem que estar atento que você vai puxar o fio da meada, provavelmente, de alguma coisa mais profunda que você ainda nem tinha percebido e vai estar mexendo com aquilo naturalmente em função de toda a questão do paradigma multidimensional da conscienciologia, tá certo? Então a gente tem que pensar na questão da escrita do verbete como um momento muito propício para uma teática plena, né, do paradigma consciencial. Então vamos procurar manter o máximo de lucidez e minimizar aí possíveis abordagens mais tacanhas e ingênuas, né, sobre eventuais títulos que a gente venha a propor de escrever. Uma outra técnica seria então a questão do extrapolacionismo. E claro, aqui também em cima do autoexemplarismo, né? Alguma coisa que você tenha, algum extrapolacionismo importante, interessante, que você tenha vivenciado, por que não compartilhar com o seu leitor? Tem também uma hipótese que é você simplesmente propor um tema por mera curiosidade, algum assunto que você tem uma curiosidade, tem algumas indagações mais profundas, que você tem interesse, que você busca conhecer melhor, às vezes já há algum tempo, e que você nunca aprofundou, que você não quis ainda mexer, pode ser o momento. Pode ser o momento de você aprofundar nessa pesquisa, e muitas vezes você já tem essa pesquisa, você já desenvolveu, às vezes você já escreveu sobre o assunto, ou já deu aula, você que é professor de conscienciologia, ou mesmo da SOCIM, então você pode fazer uma retomada e transpor para um verbete. Outra coisa importante é a questão do temperamento, né? Vem a ser algo importante você pensar que o verbete precisa ter a sua cara. A começar com o tema, com o título. Você não vai propor um título que você não tem interesse, ou que não tem a ver com você, com a sua personalidade, ou que você não gosta do assunto, tá certo? Vai ser muito mais difícil. E aí a gente retoma aquela velha máxima, né, do prazer da escrita, da motivação, trabalho e lazer. A escrita, em especial de um neoverbete, ela pode e deve ser muito prazerosa. Ninguém está querendo dizer que é fácil ou que não é trabalhosa, mas ela pode ser e deve, repito, ser muito prazerosa. Então, cabe a você, nessa questão da escolha, da definição, você pensar nisso tudo e já buscar alguma coisa que realmente vá preencher alguma lacuna sua de interesse pessoal. Bom, outra coisa também importante é a questão da cápsula, né? Cápsula do tempo. Lembrar que a enciclopédia, servindo aí como cápsula do tempo, né, para futuras ressomas, né, que você vai deixar a sua marca na enciclopédia e a sua singularidade holobiográfica, obviamente, né? Então, isso tudo pode ajudar você a pensar e ampliar as ideias com o objetivo, então, de ter inspirações e realmente ter motivação para chegar em um tema ou mais temas que vão favorecer a escrita do neoverbete. Bom, então, passada essa etapa, né, da explicação dos facilitadores para cada um dos casos,
eu quero colocar aqui para vocês algumas posturas úteis dessa técnica, né? É alguma coisa muito simples, muito direta e objetiva que vocês podem fazer por vocês mesmos. A proposta é que vocês façam o quanto antes, né? E que o tempo de duração dessa técnica a gente estima e orienta que seja em torno de 20 minutos. Mas isso vai depender de cada um, tá certo? Como é self-brainstorm, é alguma coisa rápida, é tempestade de ideias, tá certo? Então não precisa levar muito tempo. E vocês vão ver que vocês podem até fazer, claro, mais de uma vez, utilizar essa técnica para outras hipóteses ou outras pendências que vocês tenham, né? Mas basicamente tem algumas posturas úteis, né, que vocês podem adotar, que é a questão de trabalhar com as energias, né, de fazer mobilização básica de energia, buscando o estado vibracional, manter papel em branco na mesa, caneta na mão. O verbetógrafo não pode economizar papel, ou tela de notebook, de computador, né, arquivo, backup, enfim. Atentarem também para a questão da desrepressão, é alguma coisa que vocês vão escrever para vocês mesmos, ninguém vai querer ler, não precisa mostrar para ninguém, então nada de preocupações com escrever bobagem ou algo que não queira que alguém leia, enfim, é alguma coisa para vocês. Depois vocês vão usar esse material da maneira que vocês quiserem. A questão então dessa escrita livre, né? A escrita livre para você mesmo. Manter também o abertismo consciencial ao máximo, né? E a questão da atenção concentrada. Prestar atenção aos insights, lembrando que a tarefa da escrita conscienciológica em si, ela por si só é uma tratora de amparo de função. Claro, nada mais lógico, né? Alguma coisa de tares que vai ficar grafada, que vai ser divulgada para milhares, milhões, enfim, bilhões, não se sabe, de pessoas, né? Ou seja, totalmente voltado, propício à realidade do planeta Terra. Então, é evidente que se você está bem intencionado, se você está focado nesse trabalho, que você vai ter amparo de função para fazer isso. Então, nada mais lógico do que evitar desperdiçar essa assistência e ficar atento aos insights, às sutilezas das ideias que podem surgir, adotando, né, essa condição explícita, assumindo essa condição, né, de verbetógrafo conceptáculo tarístico, tá certo? Bom, então, em resumo, a gente praticamente pode sintetizar que essa técnica é a questão do estado vibracional, a exteriorização das energias e a escrita livre individual utilizando aqueles facilitadores colocados anteriormente, né? Os meus votos das melhores GESCONs, que vocês consigam realmente se inspirar, consigam ou ampliar a abordagem de vocês, aprofundar a temática que vocês estão estudando e pesquisando, ou cheguem no melhor tema possível para as melhores lições tarísticas possíveis para vocês e para os leitores dos verbetes de vocês, tá certo? Então, boas GESCONs e boas pesquisas sobre a verbetografia. Obrigada, então.